Quem se conhece, cresce. Sua noite vai ser uma noite assim, ó, abençoada. Para ser um pouquinho mais abençoada, segue aqui, ó. Quem se conhece, cresce. Já dá um like agora nesse vídeo. E pra gente explodir a audiência, você abençoar aquelas pessoas que você ama, aquelas que você não ama também, né? Todo mundo merece aí a sua compaixão. Manda esse episódio, porque o episódio de hoje vai ser maravilhoso. Nós vamos falar sobre liderança, sobre Deus, sobre empreendedorismo, sobre política, né? Sobre... eu não sou o cara, assim, de lembrar como que tá bem escrito lá na Bíblia, mas eu sei que na Bíblia fala assim, aquele que é morno, toma cuidado, não pode ser morno. Né? Mas também você não precisa ser aqueles extremistas meio doidão, não, né? Hoje a gente vai entender um pouco como que a gente faz esse jogo aí pra empoderar. Beleza? Tudo certo? Olha o cara que aceitou falar conosco aqui. Ele que faz parte da história, ele, toda a família dele, de Goiânia, de Goiás, do Brasil. E conheço um dos lugares que eu tô falando, não quero fazer os spoilers, né, para vocês. Ele, pastor, anota, pega papel e caneta e anota. Pastor, marido, pai, jornalista. Ele fala, às vezes ele arranha no futebol, já vi ele falando de futebol de vez em quando. Ele é bravo, bicho. O cara fala de política, fala de futebol. Graduado em História, Gestão Pública, Teologia, já foi deputado federal aqui do nosso estado, ex-deputado estadual 2 vezes. Federal foi só uma? Foi uma. Foi uma. Estadual 2 vezes e ex-vereador. Vamos falar de política também, né? Vamos ver quais são os próximos planos dele. Eu não sei porque que ele... mas tem um tempo para as coisas de Deus debaixo do céu. Eu acho que logo ele vai fazer alguma coisa aqui no Goiás diferente. Pastor, bispo, Fábio Souza. Satisfação, bispo. Que isso, alegria. Obrigado. Para mim estar com você aqui, Leandro, a com benção. a sua audiência, é um prazer imenso. Quem se conhece, cresce. Ó, vamos lá. Gostou? Demais. Você viu que você está rodeado de psicólogos, né? Temos a Márcia Estela, amiga em comum, psicóloga. Minha mãe é psicóloga. Opa, isso eu não sabia, cara. Minha mãe é psicóloga. Sério? Eu fui criado psicólogo. Apesar que aquela psicologia de que chinelo, cinta não funciona, você sabe que filho de psicólogo não tem isso, não né? Tem. Só no consultório. Não né? tem, meu filho pode te falar. Pois é, lá em casa também não tinha isso não. Mas eu sou filho de psicólogo, né? Então eu sou literalmente rodeado. Ai, tá bom, tá bom. Para quem não conhece o Fábio Souza, mas deveria conhecer, fala um pouquinho, quem que é o Fábio? É goiano, né? Goiano, isso eu sei, orgulho. Goiano do pé rachado, que né? Bom. Como diz o outro, comedor eu não gosto muito de piqui, mas falaria comedor de piqui também. A próxima pergunta. Né? Mas gosto de gueroba, pamonha, galinhada. Escapou. Tudo isso aí que comprova a minha goianidade, né? Mas meus pais são paulistas, né? Por mais que eles se conheceram em Goiânia. Minha mãe é da cidade de Campinas, uma cidade grande no interior de São Paulo. Meu pai é de Franca. Os dois se conhecem em Goiânia e constroem a família deles aqui em Goiás. Né? E veio eu, meus irmãos, somos goianos. E não tem outra cidade melhor do que Goiânia, com toda sinceridade. Até brinco que Deus não deixou ter mar aqui em Goiânia, porque senão ia matar os outros de inveja, né? As outras cidades iam ter problemas. Mas assim, eu cresci aqui, casei aqui, meus filhos nasceram aqui, enfim... A minha vida é Goiânia, eu amo essa cidade, gosto muito de viajar, gosto muito de andar. Vamos falar sobre isso. Mas a volta para Goiânia é algo espetacular, eu realmente gosto da minha cidade. E é isso, eu acho que essa é a trajetória aí que você colocou, né? Por mais que eu sou graduado em História, amo História, né? Poderia ser professor de História, mas eu trabalho mesmo com jornalismo, né? Desde 2005 eu estou na televisão. Rádio, eu comecei muito mais cedo. Eu comecei a fazer rádio 14 anos, portanto, que 30 anos fazendo rádio. Olha. Né? E com essa voz linda de radialista. Aqui, mas Não é bem assim. Mas não é aquela de locutor, assim, mas é uma voz agradável. Aveludado, né? Mas é agradável. Então, eu construí minha trajetória tanto no jornalismo, né, como também pastor. Fui ordenado pastor muito cedo, muito novo. Com quantos anos? Eu fui ordenado pastor com 18 anos. Que isso? Com 18 anos de idade.
né? Né, liderei jovens, Ministério de Jovens de Igreja, ao todo foram 17 anos. Hoje eu sou o bispo responsável da igreja no estado de Goiás, eu sou coordenador de todas as igrejas do estado de Goiás, faço parte do conselho e tal. Agora pode falar qual que é a igreja? A Igreja Fonte da Vida, né? Eu não queria dar spoiler. Da nossa igreja, a Igreja Fonte da Vida. Né? E como você falou, além disso, tem uma carreira de certo êxito na política, né? Cheguei a ser deputado federal, fui vereador em Goiânia, depois fui deputado estadual por 2 mandatos, eu cheguei a ser presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e também na Assembleia ocupei alguns cargos lá importantes, tive lutas importantes lá, depois fui para a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados eu fui presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação, uma comissão muito bacana de estar, de participar, enfim. Fui membro da comissão do impeachment da Dilma. Olha. Fui um dos responsáveis, né? Graças a Deus por isso. Isso é algo que me dá muito orgulho. Muito orgulho. E a gente pôde construir alguma coisa. Não consegui ser reeleito. Voltei a fazer programa de jornal. Na verdade, eu nunca deixei de estar na televisão. Estou desde 2005 e de forma ininterrupta até. Mas aí voltei a me dedicar com certa... não vou dizer exclusividade, porque eu tenho minhas funções na igreja também, mas com muito tempo no jornalismo e tal, e tô aqui, né? Casado, bem casado, vai fazer 21 anos de casado com a médica pastora. Eu lembro do seu casamento, bispo. Eu acho que vocês namoravam. O que eu lembro? Eu lembro que eu tô tentando lembrar que você falou... eu tenho algumas pessoas que... E eu falo abertamente que eu votei. Eu votei em você antes de eu ir pro Mato Grosso. Você era o quê? Porque eu fui pro Mato Grosso em 2016. Eu fui vereador em 2004. Então foi. Eu ganhei a eleição em 2004. Fui o mais votado de Goiânia naquela eleição. Então foi, porque depois eu fui pro Mato Grosso. Então, ali, lembro que vocês namoravam, eu lembro do casamento. Eu lembro de algumas situações do impeachment da Dilma, não lembro. Eu lembro que você lutava por alguma coisa assim muito forte. Sim, meus 16 anos de mandato consecutivo foi uma luta de combate à pedofilia e exploração sexual infantil. Então foi. Essa aí foi a minha... Eu fui presidente de uma CPI de combate à pedofilia e exploração sexual infantil em Goiás. Nós identificamos 55 pontos de exploração sexual infantil no estado, tudo denunciado ao Ministério Público, à Polícia Federal. Eu cheguei até a sofrer ameaça de morte. Acredito. Né? Acredito. Agora, quem não acredita é só ver o que está acontecendo. Explodiu com o Epstein, né? Epstein, é só ver o que está acontecendo aí. Então, toda essa... E é o planeta, né? Não é nem os americanos, o planeta inteiro, grandes poderosos, grandes organizações envolvidas com isso. Para você ver que esse assunto não é um assunto que se resume a periferias. Sim. Pelo contrário, está nas periferias? Está entre as pessoas mais humildes, sim, mas isso chega até entre poderosos. Poderosos mesmo, porque nós estamos... No caso, a Epstein é a nata da nata, né? Bilionários, políticos, enfim. Então, eu fiz da minha carreira política essa luta, combate, né? Inclusive na Câmara Federal, apresentando leis nesse sentido, querendo aumentar, inclusive, a punibilidade desses crimes. Eu acho que no Brasil é muito frouxo ainda. É muito frouxo. Por mais que tenha aumentado, você vê lá nos Estados Unidos a severidade que eles tratam esse assunto, a forma que eles combatem, que eles que vigiam o que é o criminoso, pedófilo, sexual, pro resto da vida. Ele tem uma certa vigilância pro resto da vida. Aqui no Brasil, não. O cara abusa, faz o que quer, fica 5 anos na cadeia. Isso e olha lá. E às vezes sai com bom comportamento, porque ele fica isolado da cadeia, porque se ele ficar perto dos outros presos, os outros presos, né? Faz uma festa com ele. Então eles isolam ele, é lógico que ele vai ter bom comportamento. Se ele tá isolado, ele vai ter bom comportamento. Então é uns negócios que a gente precisa mudar. Sim. Mas deixa eu voltar a falar de coisa boa, né? Sou casado, muito bem casado com a Priscila, ela, além de pastora, ela é médica, tem lá algumas especialidades, é professora também de pós-graduação. E tenho 2 filhos maravilhosos. Meu mais velho vai fazer 18 anos. Olha. E minha caçula tem 12 para 13 anos. Faz 13 agora, mês que vem. Então, bom. Essa aí, minha família. Já estão encaminhados, né? Para a luz do sucesso. Se Deus quiser. Que bom. Inclusive, já falando dos filhos, foi um dos interesses, o bispo de eu ter te convidado, foi esse. O político Fábio, muito jovem,
de você trazer para nós. Eu também tenho um filho de 16 anos. Como que você entrou? Tudo bem que a sua jornada da igreja já pode ter traçado esse caminho, mas como que você entrou para a política? Porque política é o quê, né? Aí você me ajuda com a Bíblia, tá? Tem a parte que nós temos que ser governantes. Uhum. Primeiro da nossa vida, né? Até tem um livro, depois eu te mostrar o livro. Você governar a sua vida, mas ser governante daquele lugar que você tá. Pro bem, né? Para fazer as coisas certas. Como que você entrou ali na política e aí a gente... E mostrando que é possível para os jovens. Porque muitas vezes o jovem fica só aqui, né? Um videozinho. E só reclamando. E reclamam muitas vezes daquele que tá no governo, mas só reclamando. Então, assim, como que a gente consegue despertar para esse jovem esse interesse que você teve? E com muito êxito, né? Na minha história foi o seguinte, até que na época que eu entrei não tinha internet, não tinha esse vício que nós temos. Era dar cara a tapa mesmo. Dar cara a tapa, literalmente. E quando eu me candidatei, eu era líder de jovens da igreja, eu era pastor de jovens da igreja, e havia uma necessidade de apresentar nomes. Eu me lembro que eu tinha um sonho de ser missionário. Eu estudei para ser missionário. A minha mulher fez medicina porque ela estudava para ser missionária. Minha mulher foi jocuneira, da Jocum. E a gente queria construir a nossa vida assim. E aí um dos pastores lá, que inclusive ele foi meu primeiro pediatra, né? Então, há muito tempo atrás. E ele chama, engraçado, que o nome dele é Luiz Augusto do Espírito Santo. Olha o nome dele. Tá vendo? E ele chegou para mim e falou, olha, você precisa ser missionário, sim, mas no meio da política. E isso começou a mexer um pouquinho comigo aqui. Né? Mas eu confesso para você que a minha primeira candidatura, eu pensei assim, vou me candidatar, vou ajudar, e aí depois eu sigo o meu caminho. Mas de lá você vai vendo as coisas, você vai vendo a dificuldade de mudar as coisas. Não é fácil. Era a próxima pergunta. Você estava lá e querendo... Tem um choque de realidade, né? Eu brinco que a pessoa, quando ela ganha a primeira eleição, ela se sente Barack Obama, né? Aí depois ela vai descobrindo que ela nem o bar, quanto mais Barack Obama, né? Ela vai diminuir, ela vai descobrindo que tem muitas limitações. Mas dentro das limitações nós vamos ter que vencer a barreira. Fazer alguma coisa, construir alguma coisa e tudo mais. E aí foi indo, né? Eu acho que essa vontade minha de permanecer, de fazer alguma coisa, e aí gira em torno do que você está dizendo para as pessoas mais jovens, porque, querendo ou não, a juventude hoje ela não é o futuro do Brasil. Se você vê a faixa demográfica do Brasil, hoje é o presente. A maioria das pessoas. E aí tem um problema, aí tem uma coisa bonita, mas tem um problema, porque daqui 20, 30 anos vai ser a maioria de idosos no Brasil. Né? Vai ser uma explosão de idosos. Exatamente. Então nós precisamos construir... Não, nem 20. Tô com 45, 15 anos. Tô com 60. Mas vai ser a maioria da população. A maioria, entendi. Então, nós temos que aproveitar agora que nós estamos numa faixa demográfica produtiva. Porque, querendo ou não, nós vamos ter 60, 65, 70 anos, a cabeça às vezes está boa, mas o corpo não obedece. É isso. Não é assim? O corpo não obedece e tudo mais. Por mais que 60 hoje é totalmente diferente de 60 anos passado, mas é assim que funciona a vida. Então, nós temos que aproveitar e fazer as coisas. Parar, sair um pouquinho disso aqui, né? E fazer as coisas acontecer. Tem aquela parte da canção do Geraldo Vandré, antiga, mas muito bonita e filosófica, que é, para falar que eu não falei de flores, né? Que ele fala, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa molecada de hoje, ele precisa entender que ele precisa fazer a hora. Porque a vida passa muito rápido. Muito rápido. Né? Você está falando, seu menino tem 16 anos, né? Eu olho pro meu menino e lembro dele, de eu pegar ele aqui, né? E segurar ele assim, fazer assim. Aí eu brinco com ele que hoje o pé dele não cabe aqui mais. O pé dele é 43, nem cabe aqui mais. E foi muito rápido. Quando a gente viu, eu tenho certeza que você tem a mesma impressão. Igual, quando você viu, o negócio voou. Vou abraçar ele assim. Não é assim? Aí você lembra que antigamente você pegava ele no colo e era seu neném ou no tamanho do neném hoje. Então o negócio passa muito rápido. Se a gente não tiver essa percepção... meu pai fala que o jovem tem um problema. O problema da juventude
é que ele não se preocupa com o amanhã, ele acha que o amanhã não chega. É isso Ele mesmo. só preocupa com o hoje. Só que assim, o amanhã chega. Vai vir. E é rápido. E rápido. E é rápido. Então, o que eu diria para essa, pegando a sua pergunta, para essa moçada que está vendo a gente, se nós não enfiarmos na cabeça que quem vai fazer as coisas para mudar, para produzir um futuro, não adianta a parte da murmuração, da reclamação sem ação. Isso é bobagem. Aí vai ficar reclamando pro resto da vida só. E vai ficar chato, né? Porque o cara que reclama, só reclama, é chato. Fica chato. Né? E se a gente não, cada um pegar a sua responsabilidade e fazer alguma coisa, o que vai acontecer? Nós vamos continuar sendo escravos daqueles que fazem. Perfeito. Esse talvez seja o grande problema, né? Porque às vezes quem está fazendo alguma coisa não tem... Não faz para todos. Exato. Não tem decência, não tem vontade de mudança, não tem... Ou tem só para isso. Quando alguém toca nesse assunto, eu sempre lembro do livro da Revolução dos Bichos. Dos porquinhos. Os porquinhos tomando o governo. Eu falei, nossa, gente, é tão claro isso. E tomou o governo usando os cachorros. Né? Pegando a Revolução dos Bichos, os cachorros achando que era porco. Aí usou os cachorros. E que livro. Rapaz, que é mais atual do que de quando ele foi escrito. Pois é, você fica lendo os livros do George Orwell, o cara era meio profético, né, rapaz? Tá aquele, o Big Brother que ele criou, aquela coisa toda. Rapaz, que coisa espetacular. Ele era bem profético, esse cara. Tá, quando você fala isso, eu penso dos jovens, o que eu fico intrigado é na questão assim. Esses dias eu fui para um evento de autoconhecimento e perguntaram, ó, se você foi eleito presidente do Brasil, teve essa pergunta, né? No seu primeiro... Seu primeiro ato, sua primeira lei, sua primeira ordem, como você foi eleito. Aí eu... Não sou político, assim, né? Tenho as minhas considerações políticas, sei as pessoas que eu votei e tudo, e aqueles que eu não voto e nunca votarei. Mas eu fui e falei assim, que eu não sei se daria certo, porque isso que você fala e outros políticos que eu conheço, não é tão fácil assim. Aí eu fui e falei, ó, eu trabalharia fortemente a educação, por exemplo. Eu tenho certeza que o filho do traficante não quer que o filho seja traficante. Eu tenho certeza absoluta. Então faria Você quer uma prova do que você está falando? Tanto é que eles não permitem que os filhos dele usem drogas. O traficante, o chefão, ele não permite que os filhos dele usem drogas. Tá vendo? E isso tem até um fundamento bíblico, porque Jesus fala que até os homens maus sabem fazer coisas boas para os seus filhos. Então, eu tenho certeza absoluta que você tem razão. Ele quer tirar o filho dele dessa vida. Isso. Aí eu falei isso e falei assim, colocaria, não sei se seria viável, mas na minha humilde opinião, faria escolas militares nas favelas, onde tem uma zona de criminalidade alta, e com toda a questão de segurança e tudo, mas pensando que o traficante não gostaria que o filho entrasse naquela vida e perdesse a vida entre 16 e 22 anos, deixaria ele estudar lá. Aí o pessoal, não vai acontecer. Eu falei, não, gente, não sei, eu tô sonhando, não sei se era viável ou não. Mas é porque você falou aí agora, que se ele não tomar ação, continua, né? Mas aí, ok, você foi político algumas vezes, tem grandes amigos na política. Cara, por que não faz alguma coisa, o bispo? Você me entendeu assim? Cara, a educação acho que dá uma virada. Com toda certeza. O que mudou a Coreia do Sul foi o forte investimento em educação. É o que mudou a Coreia do Sul. A gente não pode fazer uma comparação com a China porque ela é muito obrigatória, não é livre. Ou vai. Então a gente tem que pensar no que a gente pode comparar. O que mudou a Coreia do Sul, que deixou a Coreia do Sul, que era igual a gente, subdesenvolvido, terceiro mundo, até a década de 70, e fez a Coreia do Sul ser essa potência, inclusive eletrônica, tecnológica que ela é hoje, né, com os carros. Os melhores carros hoje, os chips estão dominando. Por aí vai, foi o investimento maciço em educação. Foi uma revolução em educação. E eu não tenho dúvida que isso seria o mais importante para o Brasil
e no sentido de salvar a próxima geração. Às vezes você não consegue salvar essa... E nem no caso só de pessoas de má índole, de tráfico, etc. Não foi nem isso que eu quis dizer. Eu falei de No ficar geral, em regiões, no geral. No geral, porque você tem... Vou dar um exemplo para você. Você sabe que o Bolsa Família, a ideia do Bolsa Família, ela era uma ideia interessante. Ela não era ideia ruim. É que hoje... descobriram que é uma forma de comprar voto regulamentada, legalizada. Mas a ideia era o seguinte, ó, você vai lembrar que lá no começo dos anos, até o começo dos anos 2000, você tinha muito menino que trabalhava nos canaviais de cana. Demais. Menino, criança. Eu trabalhei em usina. Não cortando cana, era de RH e tinha ainda então, os menino de ali. 11, 12, teu pai trazia. O pai fazia o seguinte, tinha essa mentalidade, né? Ele tinha essa mentalidade. O menino já aprendeu a ler e escrever, não precisa fazer mais nada. Vai trabalhar, menino. Isso. Menino de 14 anos tem que trabalhar. Aí o que o governo fez? A ideia era interessante. Eu vou dar a renda para você, para essa criança, que ela vai para a escola e o que ela ganharia no canavial, o que ela ganharia na plantação, eu vou pagar para você. A ideia é maravilhosa, porque você está salvando a próxima geração. Você pode até não salvar o tosco do pai, mas você está salvando a próxima geração. O problema é que hoje perdeu tanto, se tornou tanto um instrumento de compra de voto legalizado que você pode comprar cachaça. Hoje com Bolsa Família. Então, perdeu o controle. Mas a ideia inicial era interessante. O investir em educação. Aí você falou de colégio militar. Cara, eu sou fã de colégio militar. Eu falei esse porque, né? Você sempre vê que tem disciplina, ele vai estudar. É referência, é referência. Não é uma utopia eu pensar isso, porque, bom, temos números que comprovam. Deixa eu te falar, eu faço uma brincadeira no meu programa, uma brincadeira com fundo de verdade, né? Eu faço uma brincadeira, eu falo, se eu fosse governador, se eu fosse candidato a governador, eu só ia ter uma proposta. Vamos mudar essa frase? Não. Quando eu for governador... Não, mas você vai entender, calma. Você vai entender. Aqui você já tem 5 votos com o seu. Não, mas deixa eu terminar. Sim ou não? Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Eu falo assim, se eu fosse candidato ou se eu fosse governador, eu teria uma proposta. Ia apresentar uma proposta. Hoje tem, se eu não me engano, 82 colégios militares no estado. Eu triplicava isso. Quadruplicava isso. Botava em tudo quanto é lugar. Colégio militar, é o mesmo padrão. Ok. Você tem hoje pais brigando para ter acesso a botar o menino na escola. É isso, eles vão nos tapa. Eu sei. Você tem professor indo nos tapa para querer dar aula lá. E qual que é a única diferença? Porque é escola pública. Sim. Então é o mesmo professor da escola pública. Sim. Qual que é a diferença? A disciplina. Você tem lá o coronel, você tem lá o respeito do aluno para com a autoridade do professor. Agora vai ver os índices de aprovação no Enem. Vai ver os índices de aprovação do vestibular. É quase igual particular. Dependendo do colégio particular, até melhor. Até melhor. Então, peraí, nós temos uma solução para a educação brasileira. Nós temos algo que funciona para a educação brasileira. Se a gente começa... Por isso que eu sou fã. Se a gente replica esse exemplo... Agora, tem uma turma também que não gosta disso, né? E eu não entendo como que você trabalha contra... Você sabe, eu acho... Por isso que eu te perguntei. Você estava lá. Eu vou ser muito sincero com você. Você estava lá. Nós temos, no Brasil, uma influência gigantesca, e dentro do Ministério da Educação, gigantesca, de um grupo que, filosoficamente, a gente chama de granjistas. Nunca ouvi. Antônio Gramsci, na década de 30, o italiano lá, ele cunhou uma filosofia que dizia assim, a Revolução Comunista não dá pra gente fazer em todos os países, como foi lá na União Soviética, chegar lá com força, bomba, que não vai aceitar. E ele fez uma previsão, a União Soviética vai deixar de existir. E deixou de existir. Demorou, mas deixou de existir. Ele fez uma previsão, porque o negócio que é a força demais, uma hora ou outra o povo revolta. Você tá vendo o Irã agora, né? Uma hora ou outra o povo vai revoltar, né? Então ele falou assim, nós vamos fazer diferente, vamos fazer uma revolução de dentro para fora, não de fora para dentro. Nós vamos entrar nas escolas, nós vamos entrar na mídia. Eles copiou. Os americanos também imitaram isso, só que lá houve um contragolpe, aqui não teve. Vamos entrar dentro das igrejas, aí veio a teologia da libertação, veio da teologia do integral nas igrejas evangélicas. Começou a entrar. Foi tudo dizendo assim, nós vamos levar o socialismo para dentro das estruturas. Então hoje você tem uma turma que se você falar, vamos botar a escola militar, não pode isso, não pode isso, porque você está querendo, isso é fascismo. Você imposição. Você sabe o que é fascismo? Aí me dói até no coração do professor de história aqui, sabe? Quando os caras, porque é o seguinte, para essa turma é fascista todo mundo que discorda deles.
Eles não sabem nada sobre o fascismo. Deixou de ser que veio conveniente para ele. que veio da Itália e tal. Eles não sabem nada disso. O negócio deles é o seguinte: se você apresentou um argumento melhor do que o deles, eles já reproduzem assim, fascista. Já joga para você isso aí, fascista. É uma turma que destruiu a educação no Brasil. Influenciada por um cara. Aliás, tem um papa chamado Paulo Freire. Paulo Freire. Né? Do oprimido. Não é teologia, já a teologia do oprimido é do nosso lado aqui. É a pedagogia do oprimido. Pedagogia do oprimido, ou seja, todo mundo a molecada opressa, os professores estão oprimindo, mas os professores são opressos pelo Estado, o capitalismo, é um pandemônio. E no final das contas, não prepara a molecada para o mundo real que eles vão enfrentar. Aí olha hoje, olha o absurdo que nós chegamos. Tem a UERJ e a UFRJ, duas faculdades públicas do Rio de Janeiro, uma federal e outra estadual. Elas têm uma case de estudo, ou seja, um doutorado, um mestrado, chamado Matemática Queer. Assim, toda vez que eu falo isso, fica esse silêncio, porque é um negócio tão abismal, ridículo. Matemática Queer. É porque a pergunta minha que eu sempre faço é: o que matemática tem a ver com opção sexual? O que matemática tem a ver com o que a pessoa quer fazer da vida privada dela? Matemática, até onde eu sei, ela é exata. 2 mais 2 é 4. Não tem jeito. Nada de subjetividade. Concorda e nem comigo? de escolha. Não é? Exatamente. Humana, você ainda pode dar uma... Dependendo do curso, você pode dar uma filosofada. É mais ou menos, né? Mas esses dias eu tive uma conversa, não foi uma discussão. Eu falei assim, peraí. A pessoa achar que a pessoa nasceu mulher, ela acha que é homem. Tudo bem ela achar, mas ela nunca vai ser homem. Existe um negócio que se chama biologia, que ela nasceu com o sistema reprodutor feminino. Não nasceu com... Não posso falar um negócio meio das pernas. Não nasceu com um negocinho feminino. XXY, não tem jeito. Achar é uma coisa. Só fazer a mudança que for. Não tem. Né? Não tem. Vai continuar tendo próstata, vai continuar tendo útero. Não tem jeito. Achar pode achar, bispo, né? Mas, assim, tem as exatas, inclusive de biologias e humanas, né? Não, mas só da matemática. Mas eu entendi. Mas você está dando um exemplo interessante. Vou pegar só matemática aqui. Mas assim, os caras querem achar, quer ser isso, quer aquilo outro, tudo mais. O que isso tem a ver com matemática, meu amigo? Matemática é 2 mais 2 é igual a 4. Entendeu? E aí a gente fica com essa história aqui no Brasil, enquanto os chineses estão só formando engenheiro. Só engenharia. Lá não tem humanas, lá não tem investimento em humanas. Aqui a gente está fazendo pesquisa em cima de sociologia, não sei. Pelo amor de Deus. Bom, aí você tocou num outro aspecto aí. Olha o quanto essa turma querendo nos emburrecer. Você falou de biologia. Interessante que é a mesma turma que, quando alguém fazia um questionamento na época da pandemia, exaltava a ciência. Mas é a própria ciência que impõe a realidade. Sim. Qual é a realidade? Você acabou de falar. O cara pode achar, pode fazer a cirurgia, pode tirar o negócio, colocar outra coisa, que ele vai continuar sendo o que ele nasceu. Essa é a realidade. Não tem como fugir da realidade. E isso não tem a ver com opção sexual. Eu tô tentando lembrar quem foi o cara. Ele não é filósofo, mas um cientista que ele falou assim, olha, maravilhoso. Então, assim, e respeito, tá, as opções sexuais. Porque isso você não tem nada a ver, tem nada a ver com uma coisa com a outra, mas eu falo assim, se o mundo fosse único e exclusivamente dos homossexuais, a humanidade acabaria. Acabou, não tem... Mas porque precisa não tem reprodução, e precisa de uma outra para ter Não tem reprodução, Exatamente. Pronto, não tem reprodução. Aí eu falei assim, opa. Não tem reprodução. Mas olha só... Que é exata também, né? Mas o que a turma... Olha o que a turma está querendo ensinar. Que não existe mais uma realidade biológica. Que não existe mais uma realidade. Isso é realidade, sim. Isso não é opção, é realidade. Tá, vamos continuar? Você tem agora a mudança da linguagem, gramática, português. Nossa. Gramática, português. Isso, aí eu sempre bato até. Que isso tem a ver com... Historicamente chegou onde é hoje por vários conceitos da língua, né? Da formalidade. Sim, mas você concorda que é uma tentativa de emburrecimento? Muito, né? Porque você fala, Todd, isso não é emburrecimento? Fala pra mim, não é uma tentativa de tentar emburrecer as pessoas? Eu vou dizer uma coisa pra você. Se a gente parar pra pensar, é caso pensado. Tem método. É claro que é.
Tem método. Ô, bispo, mas é método, inclusive assim, ó. Você é pai, eu sou pai. Eu entendi você. É porque não é claro pra talvez. É porque eu saí um pouquinho da bolha, eu estudei um pouco, né? Eu tive uma presença forte do pai e da mãe, que eu até quero que você fale disso no nosso próximo assunto. Mas é caso pensado de enfraquecer, principalmente nós. A figura masculina dentro de casa é o pai. Por quê? Porque quando você tem o pai... tem um estudo que você deve saber, eu não lembro qual foi, de que... Não, foi o delegado Teófilo que falou. Mas tem um estudo, mas ele confirmou, é isso mesmo, que a maior parte das pessoas que estão encarceradas é pela ausência ou por algum problema com a figura paterna, o pai. Ou a ausência ou o pai fraco. Então, é de caso pensado, de nos enfraquecer. Aí eu falo... Aí a mídia... Qual que é o termo mais usado pelas feministas? Acabar com o paternalismo. Com o paternalismo. Não, mas o que você fala? Os desenhos, né? A Peppa, o próprio Simpsons, né? O pai é um bobão. Isso. O pai é um bobão. Era essa, eu queria uma palavra. O pai é um bobão, o pai é um cara que não... Totalmente caso pensado. E aí você põe a sua criança pra assistir desenho. Você acha que é desenho? Não é isso? Não, desenho não Inocente. tem bobagem, Imagina. não vai ter problema. Fica aí, menino, fica assistindo aí, me dá um sossego. E geralmente, e aí eu vou até perguntar pro psicólogo depois algumas coisas aqui, mas aí o pai vai deixando, porque dá um sossego pra ele. E hoje em dia, esse negócio de TikToker, eu não sei de vocês, isso que eu quero perguntar pro psicólogo aqui. Jogos, TikTok. O adulto, ele não tem paciência pra acompanhar. Ele não tem, porque o negócio é muito rápido. Tá. Ele para um vídeo, o segundo, terceiro, quarto, ele já nem tá prestando atenção, mas ele tirou a atenção. Sabe. Mas o menino de 15, 14, 13 anos, ele tá lá. E absorvendo. E vai absorvendo tudo Uma isso. palavra, uma música. E isso tem método, porque quanto mais você emburrece, mais fácil é de controlar. De ser marionete, exatamente. Quanto mais você emburrece, quanto mais você tira a capacidade cognitiva da pessoa pensar, raciocinar, refletir, questionar, dizer assim, porque, olha, não tá tendo mais questionamento, porque é simplesmente, é o que eu falei. Tá. Se você faz um argumento, a resposta é fascista. Você não pode nem ter uma conversa. Não é? Um diálogo. Olha as frases que eles usam, só para o pessoal entender aqui. Você vai dar um palpite sobre... Esse dia para trás eu fui dar um palpite sobre cotas. Que eu não sou a favor de cota racial. Eu posso até discutir uma cota social. Certo. Mas no Brasil eu não sou a favor. E meu argumento é filosófico. Eu acho que cota racial é preconceituosa. Eu acho que você está dizendo que alguém é melhor do que o outro. Isso é preconceito. Então vamos falar de cota social, porque aí você abrange todo mundo que não teve a condição de chegar lá. Do que o outro. Beleza. Aí alguém vira para mim, mas você não tem lugar de fala. Por quê? Por que eu não tenho lugar de fala? Não, porque você não tem nessa cor. Você é branco e tal. Aí eu viro e falo assim, bom, se eu não tenho lugar de fala, isso é perigoso. Você fala, se você não tem lugar de fala, você está tirando a gente da responsabilidade, velho. Se você não tem lugar de fala, por que você vai participar da resolução do problema? Por que você vai? Se eu não tenho opinião para dar, por que eu não vou... Você entende o que eu tô falando? Tem um livro da... Nossa, lembrei dela agora. Da Antirracismo, da Djamila Ribeiro. E ela fala... Parece que você copiou e colou. Ela fala justamente a favor. Olha, se nós... Tem um branco que fala do negro, do preto... Para defender, nós temos que ter eles do nosso lado. Porque a partir do momento que a gente não deixa eles falarem, aí é o racismo. Porque o que a gente tem que falar? Tem que falar e tem que defender. A omissão é o que gera o racismo, né? Então, peraí, eu tenho que falar. Mesmo isso é tão claro para mim, porque eu levei uma lição de vida. Eu trabalhava numa certa empresa e a gente ia implantar um programa de desenvolvimento de mulheres para assumir cargos de liderança. E aí a gente ia contratar uma grande profissional de referência no Brasil que faz mentorias para mulheres, né? E aí a gente organizando, essa mulher vai falar disso, tal. E caríssimo o programa, bicho. Aí tal. Aí essa mentora foi e falou para mim assim, e você vai falar quando com elas? Exatamente essa fala. Eu falei, não, mas aí não é meu lugar de fala, é para mulher. Ela, mas é aí que você se engana. Que eu era o gestor da área de recursos humanos, né? É aí que você se engana.
Você é branco, hétero, classe média. Você falar, e não defender, Leandro, mas você falar pra elas e por elas, você vai dar exemplo para os outros homens iguais a você, que não falam e que não faz isso que você tá fazendo. Ué. Você tem que ter lugar de fala, ué, exatamente para ser parte da resolução do problema. Quando você diz que alguém não tem o lugar de fala, você está dizendo que você não tem responsabilidade. Né? É aquele negócio, agora eles têm até uns neologismos, né? Mansplain, né? Quando um homem atrapalha a mulher, então, ela tá discutindo com você. Aí você, não, peraí, eu não concordo. Não, isso é mansplain. Peraí, pelo amor de Deus. Porque aí acaba, você tá vendo que não tem o argumento mais, não se constrói mais o argumento, é só chavões e tal. Então, e eu bato na tecla de novo, isso tem método, isso tem a ver com controle, isso tem a ver com... Eu ouvi uma frase interessante sobre esse negócio de linguagem neutra, que eles falam que é linguagem neutra. É o seguinte, a nossa linguagem determina a forma que a gente pensa. O jeito que a gente fala determina a forma que a gente pensa. O jeito que a gente ouve determina a forma que a gente pensa. Nós vamos produzir o nosso pensamento baseado naquilo que a gente fala e naquilo que a gente ouve. Então, se eu vou falar bobagem e vou ouvir bobagem, o meu pensamento vai ser bobagem. Se eu falar coisa errada, um português errado, sem ser coloquial, e ouvir um português sem ser coloquial, eu vou pensar dessa assim. Então, é uma forma de domínio também. Sabe? Mas isso preocupa porque nós vamos competir... Eu não vou tirar nem o religioso, vou tirar o religioso, vou tirar o filosófico, vamos pensar pragmático. Nós vamos competir com a China. E a China é um bando de robozinho. Focado, disciplina, matemáticos, resolução de problemas. Só isso. Lá não tem nem estudo de história. Eles não deixam, 80% dos alunos da China estudam exatas, engenharia, para ser exato, engenharia mecatrônica, engenharia civil, por isso que eles são aquela revolução. E eles estão fazendo isso para dominar o mundo. Sim. Eles querem fazer isso. E nós estamos em linguagem neutra. É a nossa competição. A gente tá rindo para não chorar, né? É a nossa competição. Mas aí volta o que eu te falei, então. Eu sei que é difícil, mas você lutou, tal, eu sei que você vai voltar pra política. Cara, e eu entendo que tem políticos que não têm esse interesse. Mas não pode ser impossível, né, cara? Esses dias, você falando assim do choque, inclusive, teve a caminhada lá do Nicolas. Peguei um vídeo dele, olha só como você falou assim, a pessoa não chegou a falar fascista, mas eu mandei o vídeo pra uma pessoa. Só mandei o vídeo e falei assim, o que você acha? E tranquilo, caixa baixa, bonitinho assim, o que você... Só pra educado. Saber. E uma pessoa que eu converso, era só assim. E não era pra... E eu não sou essa pessoa... eu sou um cara, me considero de direita, mas não de extrema direita. Não saio de grupo de família, não sou louco. Não vai entrar em briga por causa disso. Não faça isso. Mas eu tenho o meu posicionamento. A outra pessoa não, mas não queria brigar. Eu só queria entender a cabeça da pessoa. Eu brinco assim... Que, por exemplo, igual aconteceu contigo, se eu entro no elevador aqui e o presidente Lula tá dentro do elevador, vou brigar com ele? Jamais. Só guarda a carteira, mas o resto você conversa com ele. É uma recomendação que eu falo pra você. Só. Mas eu ia pedir pra ele, eu acho que se ele tivesse sozinho ele não ia dar conta não, depende, né? Mas eu ia perguntar alguma coisa pra aprender algo com ele. Falei, deixa eu ver aqui, pronto. E pronto, mas não votaria nele. A pessoa, quando eu mandei o negócio do Nicolas, pô, acabou comigo. Eu falei, cara, eu não tô brigando, não foi a intenção. E é uma pessoa que eu converso sempre, falei, que é exatamente isso que você falou. A pessoa não falou fascista, né? Mas enfim, você tava lá e como que nós vamos, sabe, o Bispo, assim... Mudar o Brasil, vamos colocar assim. Cara, porque se tá... Eu acho que a gente precisa de 2 ingredientes. 3 ingredientes. Nós que estamos no presente e os nossos filhos. Eu acho que nós precisamos 3 ingredientes aí para esse bolo dar certo, pra essa receita dar certo. 3 ingredientes. Primeiro, decência. Porque se não tiver decência, se o cara não tiver moral para falar, para impor, e aí precisa de decência. Não pode ter ficha corrida da polícia, tem que ter ficha de serviço prestado. É diferente.
Se tiver ficha corrida na polícia, é sério isso. Porque aí na hora, por exemplo, que ele vai falar com o STF da vida, o STF fala, mas olha aqui, tem essa história sua aqui, tem essa história sua aqui. Não vai conseguir, ele vai ficar preso. Então, primeiro, decência. Mas hoje nós temos muita gente com ficha corrida na polícia. Uma capivara gigantesca lá. Maravilhoso. Segunda coisa, segundo ingrediente dessa receita, além de decência, tem que ter competência. Porque boa vontade é uma coisa, mas competência, querendo ou não, as pessoas precisam se preparar. Mas há que se ter um incentivo para estudo. Nós não temos hoje no Brasil. Perfeito. Nós precisamos incentivar o pessoal a se preparar, se capacitar, se aprofundar nos estudos e tudo mais, e se oferecer para tal. Então, decência e competência. Aí vem a terceira coisa, que às vezes a gente encontra no Congresso decência, tá? Não acho que na política não tem. Tem gente decente. Eu super acredito. Tem gente decente. E tem gente competente. Tem gente competente, inteligente, preparada, preocupada com o Brasil. Então, Bispo, você tava lá. É isso que eu tô... Mas tá faltando um ingrediente aí. Coragem. Falta coragem. Falta coragem. O cara chegar assim, nós vamos fazer os colégios militares. Ah, eu não aceito. Nós vamos fazer. Entendi. Nós vamos fazer. Entendi. Porque sempre vai ter resistência, sempre vai ter... A gente precisa de gente com coragem. Mas para coragem tem que ter decência, porque não pode encarar alguma coisa tendo o que a gente chama de telhado de vidro, que vai levar pedrada. Tem que ter competência, decência e coragem. São 3 coisas que eu acho que... Tá chegando uma eleição. E nós vamos eleger esse ano, vamos votar esse ano em 6 candidatos. É muito voto. É deputado federal, deputado estadual, governador, presidente e 2 senadores. É 6 votos que nós vamos dar. Se nós optarmos, e aí não tem jeito de fugir, é responsabilidade nossa, é do eleitor. Tem uma coisa que eu, você e o Lema, o homem mais rico do Brasil... Tem igual? Tem igual, é só isso também. Cada um de nós tem um voto. Cada um de nós tem um voto. Nós 2 e o Lema e o Roberto e os filhos do Roberto Marinho tem um voto. É a única coisa que nós temos igual a eles. O resto eles são muito mais poderosos que nós. A conta bancária, então, nem se fala. Mas nisso nós somos igual. Então é uma responsabilidade nossa. Se a gente escolher as pessoas, não porque antigamente falava que era dentadura e botina, né? Trocava o voto por dentadura e botina. Hoje é por dinheiro mesmo. Se a gente não trocar o voto por dinheiro, não trocar o voto por aquele que vai me dar um cargo, um emprego, mas escolher alguém decente, competente e corajoso, nós vamos começar a mudar o Brasil. Nós vamos começar a mudar. Uma andorinha só não faz verão, mas pronuncia. Você olha, você vê uma andorinha, você fala, o verão tá chegando. Sozinho não vai fazer verão. Mas se a gente não começar a juntar as andorinhas aí para fazer elas voar, você entende o que eu tô falando? Então eu acho que é isso. A eleição está se avizinhando, a gente vai votar esse grupelho de candidatos aí, que é muito voto. Se a gente priorizar isso, e tá na hora da gente pensar isso, sabe? Porque o Brasil, cara, cansou o Brasil ser o país do futuro, não cansou, não? Há muitos anos, Há muitos anos. E esse futuro não chega, né? A nossa bisavó falava que o Brasil é o país do futuro. Não é? Agora nós estamos aqui, vamos falar de novo que o Brasil é o país do futuro. E você sabe que uma tristeza minha, posso confessar aqui, doutor? Estou num divã aqui, eu posso confessar? Eu tenho uma tristeza grande no meu coração. Porque quando você analisa o Brasil, você vê que o Brasil é um país que tinha tudo para dar certo e fizeram tudo para dar errado. E o Brasil é esse país. O Brasil é... E mesmo assim tem várias coisas. O Brasil tem a melhor terra para se plantar no mundo. A melhor terra para se plantar no mundo é nossa. Se plantar um celular, nasce um pé de celular. É impressionante. Tanto é que nós somos, com todos os sobressaltos que nós temos, o agronegócio... O maior produtor de grãos do planeta. O segundo maior produtor de grãos do mundo, o maior produtor de proteína do mundo, o maior produtor e exportador de proteína, o segundo maior produtor de grãos do mundo, inclusive soja, quem manda na soja no mundo é nós, cana-de-açúcar, laranja, café, tudo nós que manda, no mundo todo. Tá, junto a isso aí... Você tem o segundo maior produtor e exportador de minério do mundo. A nossa terra é maravilhosa. Nossa terra, nós somos o segundo, nós só perdemos para a China. Perdemos feio, mas somos o segundo em terras raras, que agora é o que mais está sendo falado. Terras raras. Nós temos terra rara aqui, que não é brincadeira. Chips, exato. Acabou. Poder bélico, tecnologia, por aí vai. Robô. Por aí vai. Nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo. Nós temos a maior reserva de água potável do mundo. Inclusive a aérea, né? Que tem os rios aéreos que fala assim da Amazônia que leva para o planeta. O Brasil é fantástico. Do planeta, nós somos a maior fauna de peixes do mundo.
então, de alimentos, né? Bem, entre 4 pratos do mundo, um é produzido no Brasil. Você já começa daí. Bom, só que aí você tem outras realidades no Brasil. Nosso tempo, por isso que eu tô dizendo. Olha a coisa. E sem contar que não tem terremoto, não tem furacão, não tem tornado, não tem nada. Não tem neve, né? A maior parte do Brasil é terra plana. E lugar que não chove, Não se tem você assim, tiver uma graninha, pega um dinheiro do BNDES, coloca como chama? Um pivô. Pivôzão, pivôzão. Então, não tem, a nossa terra não é acidentada, né? Enfim, sem contar que tem a Amazônia, você já pode pensar o que tem de remédio naquela Amazônia? Nossa. O que tem de coisa naquela Amazônia? E nós poderíamos ser totalmente autossuficientes em petróleo, tanto no pré-sal quanto lá em cima, que ainda nós não começamos a mexer, porque o IBAMA não deixa, mas o dia que a gente começar a mexer, diz que lá tem mais petróleo do que aqui na Venezuela. do que o pré-sal. É um negócio fantástico. Então o Brasil é isso. Só que aí tem a contrapartida. Qual que é a contrapartida? Nós ainda somos um país onde as pessoas morrem no posto de saúde por falta de atendimento. Nós somos um país onde o SUS só é bonito no papel. A alta incidência de abusos de menores. Nós somos o segundo maior país em casos de pedofilia, exploração sexual infantil, abuso e tráfico de crianças. Aquela história da Ilha do Marajó é verdade, é real. Tá, vai juntando tudo aí. Nossas faculdades, se eu não me engano, hoje não estão nem nas 100 melhores. E vamos combinar. E era, há anos atrás era. Qual que, a geração dos nossos pais. Qual que era o sonho delas com a gente? Você vai entrar na Federal. Na Federal. Porque por 2 motivos. Medicina, Direito e Engenharia. E por 2 motivos. Porque era de graça. E das melhores era melhor. Do Brasil, algumas eram do planeta, né? Agora, vamos conversar aqui nós dois, pais de quem vai entrar na faculdade logo. Não pode, tá? Não pode, mas vou fazer, tá? Eu te juro por Deus, eu sei que não pode, mas vou falar assim porque eu jargão assim. Eu falei disso ontem com meu filho. Pronto. Você pensa em deixar seu filho entrar na Federal? Eu falei isso ontem com ele, Bispo. Você não pensa? Bispo, prometo pra você. Falei com ele, falei assim, ó, na Federal você não entra. Tá vendo? Eu falei isso pra ele. Olha a mudança assim, de geração. Aí eu expliquei pra ele, falei assim, ó, hoje eu não tenho a grana pra pagar. E ele tá no... Como que é? No segundo? Falou, mas eu vou arrumar uma grana em 2 anos, bicho, eu vou pagar a faculdade particular pra você. É isso. Então, assim, hoje não, mas na Federal você não vai. Meu menino vai prestar vestibular agora, né, pra entrar. Eu já falei pra ele, meu filho, eu faço Uber, capino lote, mas você pode ficar tranquilo que você vai fazer a faculdade particular. Mas olha, mas isso deveria nos assustar. Muito. Deveria nos assustar. A gente devia olhar. E por quê? Porque a faculdade hoje, ela não ensina, ela traz ideologia, o menino entra de um jeito, sai de outro. Essa frase eu falei pra ele, esse cara, Davi, esse Davi não vai existir. Não, quebra valores familiar, quebra valores que o pai trouxe lá do avô, do bisavô, vai destruindo tudo. Mas olha onde nós estamos se metendo. Eu posso acrescentar? Deixa eu te dar um dado aqui assustador. Para mim, mostra como é o Brasil hoje, tá? Vou te dar 2 dados de infraestrutura. Primeiro, 80% das nossas rodovias são de péssima qualidade. Quase não, 40... Só de ser a maior parte da nossa logística ser rodoviária, já nos enfraquece. A nossa produção é toda rodoviária. Ela não é ferroviária como é a americana. Frete lá em cima, dependência de petróleo, pneu furando. Vai embora. E os produtos carecem por causa disso. Mas vamos lá, 80%. Mas aí, nesse caso, já que nós somos toda, a produção nossa, que é grande, é rodoviária, as nossas rodovias tinham que ser maravilhosas. No mínimo, né? Não é? 80% são ruins, 40% são intransitáveis. Já começa daí. Um dado de infraestrutura. Vou te dar outro dado aqui que para mim é o mais alarmante. Quase 100 milhões de brasileiros, nós somos 211. Quase 100 milhões de brasileiros não têm esgoto dentro de casa. Saneamento básico. Em Goiás nós temos demais. Nossa. Não, se você fizer um estudo perto da sua casa. Em Goiânia tem, né? Perto da sua casa. Belém do Pará, que agora recebeu a COP. Tava lá há um mês e pouco. Que vergonha! Ele recebeu a COP. 70% das casas de Belém não tem esgoto. O Bispo, eu tava num lugar lá que não era longe de um lugar... Onde tava tendo o evento? A empresa que eu tava prestando serviço era perto da onde estava tendo o evento, lá perto lá perto de onde era a COP, mas não era nem lá não, era em outro lugar. E eu saía, não falando mal, acho maravilhoso Belém, mas... Esgoto na rua. Não. Os ratos pareciam gatos. Gigantes, assim, na rua. Saía assim, eu falei, que isso? E eu falei... E o pessoal, assim...
E eles têm uma energia maravilhosa. Não, e tudo. Eu falei, a nossa, culinária é maravilhosa, Eles não o povo merecem é bom, não isso. mere... Exato. Eles não merecem. Esse é o sentimento que eu tenho. Eles não merecem, cara. Eu falei, caramba, cara. Então, aí você vai E somando. Belém é uma capital, né? Nós não estamos falando de uma A cidadezinha do interior. segunda maior cidade do norte do Brasil, só perto para Manaus. Que, diga-se passagem, ela é isolada. Manaus, olha os problemas do Brasil. Manaus, que é uma mega cidade, é isolada. Ela não tem rodovia que chega lá. Você só chega de navio ou de avião. Né? Aí teve aquele, por exemplo, no Covid, que teve aquele negócio dos oxigênios, faltou, exatamente porque você não tem infraestrutura para chegar lá. Esse é o Brasil. Quer eu te dar outro dado para você ver? Rondônia, que é um estado brasileiro. Conheço não também. tem maquinário de quimioterapia, não tem a estrutura de quimioterapia, de radioterapia para tratar o cancerígeno na rede pública. Se uma pessoa tem câncer, ela tem que ir para Manaus ou para Belém se tratar. Só que ela vai de barco você sabe, é 20 dias de trajeto. Esse é o Brasil. Então o Brasil é um país que tinha... Não bate a conta, porque o Brasil era para ser o país mais rico do mundo. Não fecha, né? Porque naturalmente nós somos o país mais rico do mundo. Sem esforço. Sem esforço. Sem esforço. Você quer vou dar outra aqui que vai provar minha tese. Posso? Rio de Janeiro. Cidade mais bonita do mundo. Cidade mais bonita do mundo, depois de Goiânia. Cidade mais bonita do mundo, Rio de Janeiro. Você vai lá e é beleza natural. Sim. Não tem nada de humano. Beleza, aquela visão do Corcovado, do Cristo Redentor, a serra, ela é coisa assim. O verde, o Corcovado, o mar, a lagoa. Eu conheci Paris, né? Era o sonho da minha esposa, ela que pagou pra gente ir. e eu conheci Paris, e o povo fala muito de Paris, sei o quê. Mas é bonito, é bacana. Mas o Rio de Janeiro dá de 10. Compara. Rio de Janeiro dá de 10. A cidade é uma das cidades mais violentas do mundo. Uma das cidades que você sai no Rio de Janeiro, você sai assim, né? E tem um estudo que fala que não é... como que era lá? Não são dados única e exclusivamente estatísticos, mas a percepção da população. É isso Porque mesmo. muitas vezes uma coisa sobe e a outra não, né? Mas você pergunta para o carioca, ele fala, não vem pra cá não. O negócio perigoso. Tá brabo, é perigoso. Então a sensação também reflete a estatística, ou é até maior. A sensação de impunidade. A sensação de segurança, né? De insegurança. Mas assim, eu tô te mostrando, o Rio de Janeiro, eu fico pensando que se ela não tivesse problemas que ela tem em questões de segurança, não estou dizendo nem de infraestrutura, que também é muita, porque as favelas, eu acho que seria a cidade mais visitada do mundo. Eu acho que seria a cidade mais visitada do mundo. Se ela não tivesse a fama da insegurança que existe lá. Com a fama já atrai muitos atrai turistas, a turista. Né? Ele vai, eu quero participar desse negócio, deixa eu ver se é mesmo. Cara, é impressionante. Deixa eu falar, eu fiz isso, sabia? Eu tinha uma corrente de prata, e aí fiquei lá, era Copacabana, ok, mas, pô, eu vou andar. Lógico que eu não fiquei com o celular assim, né? Aqui, ó, não. Mas eu fui, peguei aquelas bikes lá na praia, fui pedalar, tava só de bermuda, e o colar assim e tal. Pô, se alguém chegasse, eu falei, eu leva, mas não aconteceu nada e tudo. Pode ter sido sorte ou não, mas enfim. Mas eu fiz esse teste e fui para lá, né? Não era um roteiro que eu queria ir, justamente pela questão da segurança. Aí, Bispo, então só para eu entender esse conceito, e você que estava lá, você vai voltar esse ano? Ué, eu tô animando muito ser candidato de novo. Para deputado federal. Eu confesso para você. O que está faltando? Incentivo? Na verdade, faltava autorização da minha família. E ela me deu essa autorização. E eu falo isso porque quando você tem esposa e filhos adolescentes, que já mexe em rede social, e já escuta os coleguinhas, né? E tem muita gente envolvida na cabecinha deles. Ausência de pai também, eu digo não emocionalmente, isso aí jamais, mas fisicamente, e você tem que dividir. Então, querendo ou não, você tem que conversar com eles. Então, eu conversei com todos eles. E minha esposa me acompanha nisso, né? Esses 20... Nós estamos juntos com namoro 23 para 24 anos, 21 anos de casados. Fui vereador há 22 anos. Então eu casei, ela casou com um vereador. Já sabia. Ela casou com o vereador. Então, assim, ela acompanhou isso tudo. Então eu precisava ter uma autorização deles, né, nesse sentido. Mas o que me anima muito mesmo é ver a situação do Brasil. Eu não consigo entregar. Eu não consigo desistir. Entendi. Eu não consigo dizer assim, quer saber, eu vou... Joguei a toalha. Eu vou jogar a toalha e vou embora. Vou embora. Eu não consigo fazer isso.
Não vou dizer... Você tem uma capacidade de indignar... De revolta. Você já pensou nisso? Lógico, mas o negócio revolta. Tem um versículo da Bíblia que Jeremias fala, o profeta Jeremias, ele fala assim, eu vou parar de pregar, vou parar com esse negócio. Aí ele usa uma expressão, mas aí vem um fogo em meus ossos que me impedem de eu parar de fazer o que Deus mandou eu fazer. Então, toda vez que eu penso assim, rapaz, vou mexer com isso mais, não vem um fogo no meu osso, fala assim, você não pode parar, você não pode deixar. E eu me preocupo muito com o Brasil que nós vamos deixar para os nossos filhos. Não entendi. Eu me preocupo muito com o Brasil que nós vamos deixar para os nossos filhos. Que é o que você falou lá atrás, é agora, né? O nosso momento de mudar, de agora. ação é agora. A nossa realidade é agora. Nossa realidade é agora. Se nós não fazermos algo, para onde esse país vai parar? Vamos raciocinar um pouquinho aqui. É lógico que eu tenho minhas... o povo fala assim, sem paixão política. Todo mundo tem paixão política, é conversa. Mas tentando ser menos clubista possível. Nós temos um presidente da República que até pouco tempo atrás estava na cadeia por corrupção. E que, voltando na matemática, nada subjetivo. Ele estava lá, julgado em várias instâncias por diversos juízes. Exato. Não foi um juiz. Não foi o Sérgio Moro não só. Foi. E também é exata. Pronto, continua. E ele não saiu... Só para ficar claro, né, pra turma. E ele não saiu da cadeia inocentado. Não, ele não é inocente até hoje. Não houve comprovação da sua inocência. Exatamente pelo... Eu acho que tiraram ele da cadeia pelo acúmulo de provas contra ele. Tinha muita coisa. E eu tô falando, eu fui membro da CPI da Petrobras. Então eu tive acesso a alguns documentos, principalmente, que eu me lembro bem, que a gente viu, que é do triplex lá do Guarujá. Não foi o triplex que ele foi visitar, do jeito que ele fala. Claro. Tem a ver com a Bangkok, tem a ver com um esquema muito maior aí e tal, enfim. Então houve corrupção e o próprio STF sabe, porque senão teria inocentado. Não inocentou, anulou o processo. E aí ele se torna presidente. Poxa, isso fala muito da gente como país. Muito da gente como país. E aí você tem, vamos andar 6, 7 anos depois. Aí você tem gente indo pra cadeia, porque passou... Cadeia, 14 anos de cadeia. Não é que ele tá indo ficar 3 dias na cadeia, não. Como seria nos Estados Unidos, por exemplo, só pra puxar a orelha da pessoa. 14 anos na cadeia porque batou numa estátua. É triste, né? Onde isso vai parar? Onde a gente tá vendo, né? Aí você tem uma Suprema Corte que tem um poder no país maior do que qualquer outra Suprema Corte em qualquer outro lugar do mundo. Ou que já existiu, né? A Suprema Corte americana não tem um poder nos Estados Unidos que a nossa tem no Brasil. E assim em qualquer lugar do mundo. Aí você tem uma Suprema Corte que deixa... para mim é um escarro, não é nem escárnio, mas é um escarro na sociedade, na qual você tem cônjuges com mais de 1.400 processos da própria Suprema Corte. Esposa, marido, esposas, né? Porque a Carmen Lúcia é a única mulher, ela não é casada e não tem... Ela também não... É bom que a gente se diga, só tem 2 ministros que não tem parente no STF, com caso no STF. Só tem 2. André Mendonça e Carmen Lúcia. O resto tudo tem. Não é só o Alexandre de Moraes, não. Mas aí você tem um ministro que a sua esposa é advogada do banco que fez a maior fraude. Um dos maiores escândalos. A maior fraude da história. Nós estamos falando de 47 bilhões de fraude, reais de fraude. Você tem noção que é 47 bilhões de reais de fraude? É o orçamento, acho que só perto para São Paulo, para Rio de Janeiro. E aí ela tem um contrato de 3,5 bilhões por mês com esse banco. Como, né? Não, você quer que eu vou... Vamos acrescentar mais. Você tem um ministro da Justiça que tem um escritório de advocacia, que esse ministro da Justiça é ex-ministro do STF, de um contrato de 1 milhão por mês com esse mesmo banco. E depois de 1 ano e tanto de atuação, sabe quantos processos ele atuou em qualquer instância com 1 milhão de reais por mês de contrato? Sabe quantos processos? 0. Nenhum. 0. Nenhum. Aí você tem um ex-ministro da Fazenda do PT, chamado Guido Mantega, que foi contratado para ser lobista. E você sabe quanto que ele recebe por mês também? 1 milhão. Onde isso vai parar, meu amigo? Aí você tem um outro ministro da Suprema Corte, lembrando que nós estamos falando da Suprema Corte mais poderosa do mundo. Do planeta. Do mundo.
Que tá dando as cartas do nosso país. E como, né? Não, quem manda no Brasil não é o Lula, tá? Não. Quem manda no Brasil não é o Davi Alcolumbre, não é o... Quem manda no Brasil é aqueles 11 homens lá, que é 10, né? Porque tá com ausência lá agora. Mas, enfim, aí nós temos um outro ministro que tem uma mal explicada pousada... Sociedade de um resort. Um resort, pousada, desculpa. Nós dois vamos comprar uma. Verdade, Ele tem desculpa, um não é resort pousadia. inclusive. Um resort do Paraná... espetacular, né? Mal explicado, que compra de alguém, vende para alguém, não sei o que, os irmãos, tudo. Aí você vai visitar a casa do irmão, o irmão, você olha assim, esse é o dono do resort, com essa casinha, ele deve ter investido tudo no resort, né? E aí recebe lá no resort o dono do BTG Pactual, bilionário. Peraí, meu amigo. E aí tá tudo bem. Aí eles têm coragem de um julgamento recente agora aparecer e dizer assim: ministro é o único que não pode ter nada, não pode fazer nada, isso é um absurdo. Olha, e eles criticam eu dar palestra. Eu falei, gente, se o problema fosse ministro da palestra, tava tudo ótimo. A gente quer que eles continuem dando palestra. Era o menor deles, né? O problema é eles dar aula, tá tudo ótimo. Não é esse o problema. O problema é você ter uma esposa, com todo respeito, nem conheço a competência dela, nem sei, às vezes é competente, com um contrato que só perde pro Neymar. Só perde pro Neymar. Só o Neymar tem um contrato melhor do que eu. Você sabia disso? Não. Ela ganha do Memphis Depay, no Corinthians. Olha que é um contratão do que é Memphis, majestoso. Uma mata. Maravilhoso. Ela só perde pro contrato do Neymar. Então, meu amigo, desculpa, onde esse país vai parar? Você busca o quê? Eu lembrei da questão da pedofilia, mas você... Na questão do combate à pedofilia. Né? Mas eu falo assim, aí agora, você como deputado federal, o bispo, o Fábio Souza, você iria olhar para quê? Você iria trazer o quê para nós? Olha, quando você é deputado federal, e eu já fui deputado federal, você tem duas obrigações muito claras, representativas. Né? Quando você vai para a Constituição, tem lá legislação, fiscalização, etc. Mas eu acho que você tem duas obrigações importantes, né, politicamente falando. Primeiro, você tem que cuidar do seu Estado, porque, querendo ou não, você foi eleito pelo Estado. Você está lá porque você representa. No meu caso, é Goiás. Você quer atender? Não, é minha esposa. Eu sei, eu acho que deveria. Pode cortar aí para eu atender ela? Pode, aí. Depois a gente vê. Querida, eu tô no podcast aqui, gravando. Eu vi ele, essa é importante, tem que atender. Não, tá bom, um beijo. Se eu falar pra vocês o que ela perguntou, vocês não acreditam. Sabe o que ela queria? Perguntar se eu queria pamonha. Fala que quer. Fala que quer, manda mensagem. Pô, tá nessa chuva. Pô, fala pra... Todos queremos! E aí você tem que realmente olhar os interesses do Estado. O Estado de Goiás é um Estado pujante no agronegócio, tem várias responsabilidades em si nesse sentido. E nos municípios, eu sou de Goiânia, fui vereador em Goiânia e tal. E você tem as pautas nacionais. E eu sou um cara de pauta nacional. Né? Não que eu não vou apresentar mais. Não, nós só tratando algumas aqui agora, emburrecimento da educação. Da segurança. Eu acho que uma das responsabilidades do parlamentar também é impedir que algumas coisas aconteçam. O parlamentar tem... Talvez não é nem fazer, é impedir que aconteça. É impedir que faça. É uma das grandes responsabilidades de um parlamentar é impedir. A gente tem que impedir esse processo de emburrecimento dos nossos jovens. A gente tem que impedir esse processo de doutrinação ideológica para cima dos nossos jovens. Escola não foi feita para ensinar doutrina, seja ela de direita ou de esquerda. Ela foi feita para ensinar matemática, português, geografia e história. Português de verdade. Ela não foi feita para outra coisa. A gente tem que impedir essa corrupção desenfreada no Brasil. Eu estava pensando esses dias para trás... com tantos escândalos que teve nesses últimos 15 anos para cá, 20 anos para cá, se o Brasil não fosse um país com tanto caso de corrupção, com tanto escândalo, que é só assim, e de um tempo para cá se tornou casa de bilhões, né? Não é nem mais bilhões. E acumulativo, né? E vai indo, e vai subindo. Você imagina se tivesse estancado essa corrupção? Onde o Brasil estaria hoje? O que nós... Estaria na capa daquela revista há 20 anos atrás do foguete. Que era do... Não sei se era Isto É? Não. É dos Estados Unidos, é da Inglaterra, The Guardian. Guardian. Botou o Cristo Redentor decolando. Foguetão. Você sabe que um ano depois pôs o Cristo Redentor caindo, né? Afundando, né? Um ano depois botou a mesma foto do Cristo Redentor lá, afundando. Exatamente por causa disso. Porque é incrível quando... Então a gente tem que começar a tomar esse tipo de atitudes no Brasil. Impedir
que façam o que estão fazendo. Uhum. Com a nossa família, com a nossa sociedade. Existe uma guerra contra a nossa sociedade. Tem. Contra o que você está falando do paternalismo, né? Uhum. Vamos falar do paternalismo real. Não tô, é lógico. Ah, violência contra a mulher. Cadeia, meu irmão. Não tem conversa. Isso aí não se Sim. discute. É cadeia. Sim. Não existe isso. Crime é crime. Crime é crime e não tem discussão. E não interessa se a pessoa é hétero, gay, crente ou ateu, judeu ou gentil. É cadeia. Corintiano ou flamenguista. Cadeia. Não interessa por que a pessoa se encaixa. Né? Agora, você tem uma guerra pra cima do pai, da família, de dizer que o pai não tem autoridade sobre a família, que a mãe não tem autoridade sobre a família, em todos os aspectos, desde a televisão até o governo, dizendo que o pai não pode educar, dizendo que o pai não pode decidir qual o remédio que o filho, ou o médico que ele vai levar, dizendo, e é uns negócios muito absurdos, é tão hipócrita nessa construção doutrinária, que você começa, eles mesmos caem na sua própria hipocrisia, né? Você vê lá, na cabeça deles, criança pode passar por mudança de sexo, por cirurgia, que é uma cirurgia que mutila, que é uma cirurgia que, né, mexe com tudo, arrebenta com a natureza da pessoa. Uma criança pode, mas ela não pode responder por um crime que ela cometeu. Não pode, 16 anos não pode, mas ele pode mudar o sexo dele, coisa que se com 18, 19 anos ele pode... Cara, você com 16 anos não tomou nenhuma decisão errada na vida, não? Até hoje, né? Não, mas adolescente não é a idade disso. Sabe o que eu falo? Até menos. Tatuagem. Aí na psicologia, já entrevistei tatuadores, pessoas que são tatuadas. Não tem como. A tatuagem, ela foi feita e realizada em algum momento de distorção das suas emoções. Pode ser da felicidade e da tristeza. Não faz. Você vai se arrepender. Então, os adolescentes, principalmente... Não tá claro neste livro meu, mas a neurociência hoje já fala que... Aqui, atrás da testa é o lóbulo pré-frontal. Na neurociência já fala que o seguinte... Isso é ciência, né? Você tá falando ciência. Não é minha opinião, é a opinião do Leandro, não. Não está pronto o nosso processo de racionalizar o que é certo e errado. Ou seja, a adolescência vai aproximadamente até 20, 21 anos. Tá em formação, tá formando a cabeça dele. Fisiologicamente não tá pronto essa área do cérebro que fala isso é certo, isso é errado, isso é certo e errado. Então, ok, que as questões morais, de educação... Por exemplo, eu com 8, 9 anos, eu sabia claramente que era certo e errado. Porque meu pai olhava, rapaz... Só o olhar dele já dizia tudo. Só. A respirada foi, opa. Eu sou dessa também. Opa. Então, assim, aí hoje tem essa, né, um pouco mais de liberdade. Pois é, mas um menino de 16 anos, você tá falando de tatuagem. Eu conheço muitos que se arrependeram. Eu brinco até assim, né? O pessoal às vezes pergunta pro pastor Fábio, tatuagem é pecado? Eu falo, na Bíblia fala de marcar o corpo lá para adorar mortos. Isso aí seria pecado. Mas fora isso, não. Agora, posso dar uma sugestão? Geralmente, quando a gente é mais jovem, a gente gosta de fazer tatuagem, e quando mais velho, arrepende. Por quê? Até porque o dragão que você faz hoje virou uma lagartixa depois. Né? Faz parte da vida isso. A borboleta, a gente nem sabe o que ela vai virar, né? Pois é, faz parte da vida. Isso aí não tem como fugir disso. Você pode até tentar... A pele vai, né? Faz parte, né? Você pode tomar colágeno, malhar, mas vai chegar uma hora que vai acontecer. E às vezes você vai se arrepender. Não é? O dragão vira uma lagartixa. Então você tem que preocupar com isso. Muito bom. Quantos de nós, adolescentes, fizemos alguma coisa e você fala, meu Deus, que burrada, porque faz parte. Aí você vai permitir que ele faça mudança de sexo. Então são coisas, mas eu tô falando isso, mas existem projetos de lei, tá? Não tô inventando, não. Sim. Existem projetos de lei que querem permitir que o jovem de 16, 15, 14 anos faça mudança de sexo sem autorização dos pais. Sem autorização dos pais. Porque o pai ainda pode falar, meu filho, com 18 anos você faz isso. E eu sou daqueles, eu sou um liberal, no sentido filosófico da palavra, não nesses aí. Sim. A pessoa tem o direito de fazer o que ela quiser, ela colha com as consequências do ato dela. Isso tá na Bíblia, não tá? Como que é?
Não, quem Você planta, pode... colhe. É o ditado popular mais bíblico que existe é isso. O que você plantar, Não, mas você vai colher. é esse também, mas da iniquidade, que você pode... Jesus perdoa, né? Deus perdoa, mas você arca com as suas consequências. Não, Tudo bem, tá perdoado, mas você vai arcar com as suas consequências. o pecado é perdoado, mas não se anula as consequências do pecado. Isso aí, o pecado, Jesus perdoa, mas ele não anula as consequências, vai sofrer as consequências. Né? O que você fez na tua vida, um ditado popular bíblico, aqui se faz, aqui se paga. É um ditado popular bíblico, o que você fizer. Então, a pessoa colhe as consequências dela. Então, o cara tem mais de 18 anos, 19, 20 anos, se ele fizer isso, eu também acho que ele não está preparado. Sim. Mas se ele fizer isso, ele é de maior. Ele fez na sua conjectura. Uhum. Agora, legalmente já tem a maioridade. Conjectura, sei lá, cognitivamente ele colhe as consequências desse ato. Agora um menino de 14, 15 anos, ele tem que pelo menos o pai falar, meu filho, com 18 anos você faz. Isso. Com 18 anos você faz, com 19 anos você faz. Então os pais, aquelas mães raízes que ainda falam, enquanto você estiver debaixo do meu teto, não é isso? E já pega uma cinta assim, já tira que mãe maravilhosa, né, pai? Foi essas mulheres que salvaram o Brasil, cara. Pô, apanhava de vara de amora. E agradeço ela. São essas mães que não deixou, que o Brasil não tá pior hoje por causa dessas mães, porque geralmente são elas que falavam isso, que ia de joelho orar pelos filhos. E era. De joelho orar pelos filhos. Só essas mães que pegavam o menino fazendo coisa errada, dava 3 varadas. E o menino não fazia coisa errada com medo da mãe. Era isso. Com medo da mãe. Graças minha mãe a Deus falava por isso. ela. Não vai não, que você... O quê? Podia vir meus amigos tudo. Falei, não vou, porque minha mãe falou que não vai. Rapaz, se eu vou, tenho certeza que vai acontecer alguma coisa. Eu tô enrolado, né? Eu conheci Deus através da minha mãe. Levava, né? Era novena, era na missa. E, inclusive, você já estourei seu tempo aqui, ô Bispo, mas para a gente, assim, a gente falar um pouquinho, né, do teor e dessa força que você tem, né, da espiritualidade, para onde que nós vamos, né? Eu vejo muito padres, pastores falarem que Goiânia está se tornando ou já é uma cidade do avivamento, né? Qual que é a importância, né, da espiritualidade, da religião, nessa educação das famílias, sabe? De novo, sem os extremistas, mas como que você enxerga que a religião leva a gente para esse sentido da verdade, né? Uhum. Tá lá, Jesus é o caminho para a verdade e a vida, beleza. Mas para nós, né? Filho homem, filho mulher, pro sucesso, pro dinheiro, pro dinheiro honesto, né? O sentido da palavra religião, ele é fundamental. Eu não vou dizer a religiosidade, a institucionalidade, mas a religião, que é religar a Deus, um homem ser religado a Deus, é fundamental. Eu tenho até, você está falando do seu livro, vou falar do meu. Eu tenho até um livro que fala sobre o sucesso, ele é construído, na verdade, na vertical. Né? Ele é construído nesse relacionamento com Deus. Porque, querendo ou não, na vertical. Na vertical. É construído num relacionamento com Deus. Né? Daquele relacionamento que é... O sucesso não é construído horizontal, ele é construído na vertical. Na verdade, ele é horizontal também. Até porque o Senhor Jesus ensina que o principal mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Você começa a mandar a Deus, porque só tem jeito de você amar o seu próximo quando você tem um amor por Deus de verdade. Pô, sabe que eu aprendi uma coisa que eu falo no livro, eu falo sobre autoestima. Ó, repete primeiro. É amar a Deus. Amar a Deus. É o mandamento mais importante, amar a Deus, e o segundo semelhante a esse é o que Jesus fala, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, vertical e horizontal. Antes de amar o próximo, o que você tem que fazer? Você tem que amar a Deus acima de tudo. Não. A se amar a si mesmo. O C.S. Lewis, o escritor, para mim o maior filósofo cristão do século passado, ele fala que esse é o mandamento oculto. Né? Pois mas mandamento... eu aprendi isso esses dias. Eu tenho um capítulo que eu falo assim, porque a autoestima é amor próprio, nem é meu, da psicologia. São 3 pilares para você considerar que a pessoa, para fortalecer a autoestima dela, homem, mulher, não interessa. Amor próprio, rede de apoio e produtividade, trabalho. Esses 3 pilares. E amor próprio. Peraí. Eu me amo, eu gosto de mim. Então, não vou beber, não vou aplicar droga, entendeu? Não vou destruir minha vida. Não vou destruir minha vida. Vou me amar e depois vou amar o próximo. Ó o livro ali, pessoal, ó, do Bispo. É esse, Bispo? É esse mesmo. Esse lá, ó. Na vertical. Quem quiser, compra onde? Tá na internet, né? Nessas editoras. Nas livrarias? Livraria Amazon internet, tem tudo. No site, no seu
no seu Instagram? Tem? Eu creio eu que sim. Eu tenho quase certeza que sim. Mas qualquer... Tem na internet, tem na Amazon, na Mercado Livre e tal. Mas só terminando a resposta, o religar com Deus, ele é fundamental. Quando você... Vamos pegar uma questão filosófica. Quando você crê em Deus, você crê que tem limites para a sua vida. Deus é o seu limitador. Querendo ou não, você vai ser honesto porque tem alguém olhando para você. Você vai tentar ser a melhor pessoa porque tem alguém que não adianta você esconder dele. Você pode esconder da sua mulher, você pode esconder da polícia, mas dele não tem como você esconder. Já começa daí. Você tem também as suas expectativas, não é nem expectativa, o seu exemplo se torna alto. Porque você quer agradar a Deus, você quer se parecer com Ele, você nunca vai conseguir, óbvio, mas só de você se esforçar a se parecer com Cristo, a se parecer com Deus, isso vai te fazer uma pessoa melhor. Então, religar com Deus, essa espiritualidade, ela é fundamental em todas as óticas. Agora eu vou falar da parte que eu sinto. Espiritualmente falando, é mais do que fundamental. O relacionamento com Deus, o sentir Deus, o tocar Deus, o ouvir Deus. Paulo fala lá, né, que nós somos da geração de Deus que tateando pode encontrar. Isso é interessante. Tateando é tocar, né? É. Você pode tocar em Deus, você sente Deus, você sente essa presença. Isso é fundamental para qualquer pessoa em qualquer momento da vida, seja quando criança, seja no leito da morte. Isso é algo fundamental para nós não perdermos a cabeça, para não perdermos a espiritualidade e, consequentemente, a salvação, mas também não perdemos a cabeça aqui. Porque hoje está cada vez mais fácil perder a cabeça. E se você tem a centralidade em Deus, eu acho fundamental. Qualquer tipo de relacionamento. E vou além. Até um ateu, se ele coloca em prática os ensinamentos e a vida de Jesus, ele vai se tornar uma pessoa melhor. A pessoa Jesus, o homem Jesus, que é impossível negar, historicamente falando, a sua existência. É impossível negar a existência do homem Jesus. Tanto é que nós estamos em 2026, falando dele. Cristo. Não, e depois de Cristo. É descer, falando, né? Da liderança dele, né? Não, a história foi dividida, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, pra você ver, é impossível você não crer na existência. Então, se você não quer na existência do homem Jesus, se você não quer acreditar em Deus... Espírito Santo, de algo eclesiástico... Que existe, que é benção e que quer encontrar com quem está me assistindo e ouvindo. Entretanto, se você não quer acreditar, nem ele vai te obrigar. Sim. Mas eu te dou uma dica. Pega os exemplos do homem Jesus, coloca na tua vida e você vai ser um cidadão melhor. Melhora, então, isso aí. Para quem já conhece e aceitou Jesus e para quem não aceitou, como que a gente consegue se aproximar? O bispo, como que a pessoa consegue, que às vezes a pessoa tá lá assim, beleza, então você existe, então me dá um sinal, aparece pra mim, não é assim, né, ou talvez não sei, mas que você, pra quem tá assistindo a gente, assim, pra aproximar desse Deus? Faz parte da natureza divina 3 características que a gente chama de onisciência, onipresença e onipotência. Ele sabe todas as coisas, ele pode todas as coisas, ele está presente em todos os lugares. Isso é da natureza de Deus. Portanto, qualquer oração, qualquer fala, qualquer sentimento, ele sabe, ele conhece. E a Bíblia ainda usa uma expressão interessante. Antes mesmo da palavra chegar na minha língua, na minha boca, tu já sabes o que eu vou falar. Por que eu estou dizendo isso? Porque qualquer ser humano na face da terra pode ter um relacionamento com aquele que pode todas as coisas, que é aquele que sabe todas as coisas e aquele que está presente em todos os lugares. O tempo, o espaço não delimita ou não define Deus. Deus está acima disso. Uhum. E esse ser que dá ordem às estrelas, que dá ordem ao maior dos cosmos, ao menor dos átomos, é aquele mesmo que quer sentar na cama com a gente e conversar com a gente nos momentos mais difíceis que a gente passa. Então, qual é a forma, Fábio? Você citou um versículo. Jesus disse, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Através de Jesus, você pode ter acesso a esse Deus. Não precisa de sacerdote. A gente acha que às vezes precisa de sacerdote. Isso era no Antigo Testamento. A gente não precisa de sacerdote. Você pode fazer isso na tua casa, você pode fazer no seu carro. Se você está ouvindo no carro, você pode fazer agora no seu carro. Fala, Deus. E aí você pensa assim, mas ele não vai me responder.
Uma das expressões que a Bíblia usa sobre o Espírito Santo é que ele é como o vento, que sopra onde quer. Às vezes você faz assim com a mão, você vai sentir, você está sentindo Deus. Você vê no sol, você vê nas estrelas, você escuta na fala de um amigo, você escuta num abraço de um parente seu. Isso tudo é Deus agindo, porque ele é onipotente. Quando a gente fala onipotente, ele pode todas as coisas, a gente pensa já numa cura, num milagre extraordinário, que ele faz também. Mas aquele que faz um milagre extraordinário pode usar a sua esposa para te dar um abraço diferente. Aquele que faz um milagre extraordinário pode usar um amigo seu que fazia tempo que você não via, que encontrou com você e deu uma palavra legal para ti. Aquele que pode fazer um cego enxergar pode também ser aquele que vai abrir os seus olhos para ver algo que você não estava enxergando. Quando fala onipotente Deus, que pode todas as coisas, não estou dizendo que ele faz apenas milagres extraordinários. Ele também faz os pequenos milagres que definem a nossa vida. Então, o meu conselho como Fábio é o que eu vivo. Relacionar-se com Deus é a coisa mais importante que existe no mundo. Sem ela, sem ele, a gente perde a cabeça. Não sei mais o que eu faço. Hã? Porra, bicho. É isso. Tem que chamar ele mais umas 10 vezes, aproveitar que o templo é aqui. Obrigado, eu estou à disposição. Ô, bispo, maravilhoso. Alegria estar com você aqui. Nossa, foi... Prazerão. Se você gostou aqui do papo com o bispo Fábio, eu literalmente impactado. Eu avisei, né? Da próxima vez eu tenho que trazer papel e caneta. Foi uma aula, assim, né? Não sei, ele fez uns negócios aqui meio diferentes. Vou ter que trazer ele de novo. Você segue o bispo, qual que é, bispo? Fala lá naquela câmera lá. O Instagram, naquela? O Instagram é @FábioSouzaOficial. E também é isso mesmo no YouTube e tal. Eu uso muito o Instagram, né? Preciso até usar as outras coisas, confesso aqui. Mas tem a Fábio Souza, Souza com S oficial. Pronto. Tá, acha eu lá. Segue o bispo, já prepara quando ele começar a falar ali. Aí você que não conhece, vai conhecer ele, as ideias dele, né? O que ele acredita. Então, precisamos de homens, né, mulheres que acreditam nos valores da família, né? Dentro do sistema governante do nosso país, né? Seja ele qual for, do município, do estado, do federal, beleza? Então, conheça um pouco aí, você que é de Goiás, o bispo, e bate um papo com ele, né? Vai se candidatar? Fala, e aí, o que você acha disso? E aí vai perguntando. Depois, daqui um tempo, a gente chama ele de novo para a gente falar da candidatura, então. A gente faz um ao vivo, bispo, para dar uma sabatinada aí, os eleitores. Eu amo responder perguntas. Maravilhoso, né? Vamos fazer quando ele tomar ali a decisão, a gente marca um aqui, já avisa a turma, que aí você que não conhece ele, a gente traz essa proximidade. Valeu? Quem se conhece, cresce, já segue. Eu avisei que o episódio ia ser assim, uma bênção. Um abraço, obrigado, valeu demais.